Oi, eu sou Melissa, sou instrutora de literatura. Você gosta de ler? Você gosta de ler literatura? Você se considera um bom leitor? O tema desse vídeo é letramento literário. Se você nunca ouviu falar nesse termo, não se preocupe. Vamos pensar sobre ele juntos. Minha proposta é que a gente reflita sobre a leitura literária, suas características e implicações, e o papel da escola e do professor no incentivo à leitura. Para isso, vamos começar caracterizando o analfabetismo e o letramento, e no final eu vou te dar algumas dicas para começar a ler literatura. A maioria das pessoas que não passaram pelo processo de educação formal nas escolas não sabem ler e escrever seus próprios nomes, os nomes de objetos do dia a dia ou placas de ônibus, por exemplo. A leitura é essencial no cotidiano de uma sociedade letrada como a nossa, em que a língua escrita está por toda parte e é considerada mais sofisticada e importante do que a oralidade. Não saber decodificar letras, sílabas e palavras, ou escrever, é uma barreira que dificulta a vida de cerca de 7% dos brasileiros, ou seja, 3 milhões de pessoas, de acordo com o Plano Nacional de Educação. Os documentos oficiais que norteiam os currículos das escolas de educação básica no Brasil dizem que a alfabetização das crianças deve acontecer preferencialmente nos 2 primeiros anos do ensino fundamental. A Base Nacional Comum Curricular, ou a BNCC, em resumo, toma a alfabetização como a apropriação do sistema de escrita alfabética e habilidades de leitura e resolução de exercícios matemáticos. Ler e escrever são habilidades fundamentais para o exercício da cidadania numa sociedade democrática, de acordo com esse documento. Fato é que nem todos que sabem ler e escrever são, na prática, leitores críticos e capazes de interpretar, selecionar, inferir informações de um texto. É o caso dos analfabetos funcionais. O analfabeto funcional passou pela escola, sabe ler as palavras e escrevê-las, mas não necessariamente sabe ler a instrução na tela do caixa para sacar o dinheiro no banco. Fica nervoso por não entender o que a tela indica e acaba passando por uma situação difícil. O analfabeto funcional vê um texto, entende suas palavras, mas não consegue interpretar o que elas dizem. Podemos diferenciar o conceito de alfabetização do de letramento. Enquanto ser alfabetizado está relacionado a ter a habilidade de ler e escrever, ser letrado envolve a leitura e a escrita na prática, na vida cotidiana. Envolve o uso social da língua de acordo com as demandas que surgem. Olha só essa citação. Ler não é ser capaz de decifrar as letrinhas de um alfabeto qualquer. É principalmente ser capaz de compreender o que um texto traz, interagir com ele de forma inteligente, retirar dele o que interessa para a nossa vida cotidiana, ser capaz de interferir criticamente nele e na realidade a partir dele. Enfim, fazer uso pleno do texto, como parte da vida social de uma sociedade letrada. Nos últimos anos, esses conceitos têm passado por várias redefinições, mas atualmente o letramento é entendido pelos estudiosos do tema como plural, ou seja, letramentos. Isso porque as diferentes situações cotidianas pedem que a gente faça diferentes usos da língua sob diferentes formas. A popularização da internet, por exemplo, trouxe para o nosso dia a dia uma infinidade de palavras, termos, modos de usar o texto que não existiam antes. Um meme, por exemplo, é um gênero que não existia há alguns anos atrás. Uma pessoa que não está acostumada
as redes sociais e não sabe para que servem ou como utilizar os aplicativos, provavelmente não são letradas digitalmente. O letramento digital é um tipo de letramento que envolve aspectos relacionados à internet, como esses que eu citei. Ok? O letramento literário é um dentre os vários letramentos. O que quero frisar nesse vídeo é que ler um texto literário é diferente de ler uma reportagem sobre o Covid-19 ou uma receita de slime. Isso significa que temos que aprender a ler literatura, que ela exige um tipo específico de olhar sobre o texto. Isso também significa que se você não sabe por onde começar a ler um livro, ou não entende por que as pessoas dão tanta moral para os livros de escritores e escritoras de literatura, muito provavelmente é porque existem aspectos que você ainda precisa conhecer para entender melhor o que é o texto literário. E está tudo bem, ainda há tempo. Li recentemente que os melhores professores de literatura são os bons livros. Infelizmente, ter livros em casa ou ter alguém disponível e hábil para contar histórias, cantar, ter atenção às palavras e músicas, quando criança, questões que influenciam a formação de leitores e o gosto pela literatura, não é uma realidade para muitos. A desigualdade social que marca nossas vivências pode limitar o acesso a determinadas expressões de arte pela cor da pele, pela classe social. Comprar um livro, ter uma mesa ou um espaço silencioso para ler dentro de casa perpassam pela questão de classe. Infelizmente, durante muito tempo, a literatura escrita foi acessada por poucos, pois saber ler e escrever, até pouco tempo atrás, eram habilidades restritas a classes sociais ricas. O próprio livro ainda é difícil de ser acessado pela imensa maioria da população trabalhadora do Brasil. Uma reportagem publicada em dezembro de 2019 pela Folha de São Paulo mostra que apenas 17,7% das cidades brasileiras têm livrarias, segundo o IBGE. Numa outra reportagem, o G1, uma pesquisa chamada Retratos da Leitura no Brasil mostra que as bibliotecas escolares são a principal fonte de acesso aos livros para 18% da população brasileira. É aí que percebemos como a escola tem uma importância muito relevante para o ensino de leitura na vida das pessoas. Você já parou para pensar o quanto o texto literário está presente na sua vida, mesmo que não esteja na sua forma escrita original? Pode parecer que não, mas ele está. Você já assistiu à série do Sítio do Pica-Pau Amarelo na TV? Leu a Bíblia? Assistiu a um filme de super-herói baseado numa história em quadrinhos? Ou sabe contar a história da Cinderela para uma criança? Ou entende a referência quando alguém fala que no meio do caminho tinha uma pedra? Aqui vai outra citação. A literatura deve ser vista como esfera discursiva, histórica e socialmente construída. Ela é mutável e está ligada à época, à história, à sociedade, a grupos sociais, enfim, ela muda de uma época para outra. E mesmo quando focalizamos uma única época, ela apresenta grande diversidade de gêneros e estilos. A leitura literária, diferentemente da leitura de textos de outras dimensões discursivas, caracteriza-se por uma forma de envolvimento com o texto que produz conhecimento e prazer, por ser ela uma experiência artística. Não se produz pela leitura literária um conhecimento pragmático, descartável, que possa ser aplicado de imediato. O tipo de conhecimento que ela produz não se esgota numa única leitura. E esse interesse renovado pelo texto literário pode ser explicado por ele ser capaz de nos fazer compreender quem somos e por que vivemos, mesmo que sob a forma de indagações.
A leitura literária está mais ligada ao prazer do que a aplicações práticas. Na nossa rotina, pouco ou nada sobra de espaço para as nossas emoções, para a arte e para a reflexão. Somos convocados a produzir, trabalhar, a responder a demandas, e o ato de ler fica restrito basicamente aos textos que nós lemos nas redes sociais e aos textos do nosso dia a dia, como rótulos de produtos, por exemplo. Na escola, o texto literário raramente é trabalhado em aulas de leitura, em que os alunos podem ler, comentar sobre suas interpretações livremente, fazer discussões. O texto literário está basicamente em exercícios com respostas pré-definidas, que tem como objetivo fazer uma ficha sobre o autor ou a escola literária que ele pertence, ou pior, destrinchar frases para aprender questões de gramática. Nesse sentido, a escola deixa de cumprir seu papel na formação de leitores, os professores deixam de ser mediadores entre o livro literário e os alunos, e leituras que vão fazer sentido no universo dos jovens, que conversem com eles sobre questões relevantes e movam suas emoções, ficam reduzidos a uma obrigação imposta por uma avaliação ou uma resenha. Isso sem contar com as inúmeras situações em que as bibliotecas das escolas, quando existem bibliotecas nas escolas, se tornam um lugar de castigo para quem se comporta mal em sala de aula. Literatura nas escolas não deveria ser assim. Numa live transmitida no dia 9 de abril, no site de uma editora, a escritora mineira Conceição Evaristo disse que a leitura é uma espécie de retirada, em que o leitor tem que se ausentar da presença de outras pessoas para ler. Nesses tempos de isolamento domiciliar e pandemia, a reclusão e a solidão podem ser vivenciadas não só na quarentena, mas toda vez que alguém abre um livro para ler. E isso é bom. O encontro na leitura é entre você e si mesmo. Ler é um exercício de introjeção. O livro é a companhia. Na leitura do texto literário, podemos ter contato com um trabalho artístico muito especial. Sabe por quê? Porque ler literatura pode abrir diante do leitor um universo de possibilidades. De repente, você pode conhecer lugares, visitar cenários, experimentar sensações que dão sentido às coisas que você não saberia como expressar. Nas histórias, os escritores e escritoras criam personagens, enredos, situações que dão a nós, leitores, a oportunidade de ressignificar a nossa própria vida. Sobre isso, Antônio Cândido, um professor muito importante para a crítica literária brasileira, diz o seguinte: chamarei de literatura, da maneira mais ampla possível, todas as criações de toque poético, ficcional ou dramático em todos os níveis de uma sociedade, até as formas mais complexas e difíceis da produção escrita das grandes civilizações. Vista desse modo, a literatura aparece claramente como manifestação universal de todos os homens em todos os tempos. Não há povo e não há homem que possa viver sem ela, isso é, sem a possibilidade de entrar em contato com alguma espécie de fabulação. Ela é fator indispensável de humanização e, sendo assim, confirma o homem na sua humanidade, inclusive porque atua em grande parte no subconsciente e no inconsciente. Quer percebamos claramente ou não, o caráter da coisa organizada da obra literária torna-se um fator que nos deixa mais capazes de ordenar nossa própria mente e sentimentos, e, em consequência, mais capazes de organizar a visão que temos do mundo. A produção literária tira as palavras do nada e as dispõe como todo articulado. A organização da palavra comunica-se ao nosso espírito e o leva, primeiro, a se organizar, em seguida, organizar o mundo. Nesse texto, o Antônio Cândido defende que a literatura é tão necessária para a vida
quanto comer e dormir. A literatura é uma espécie de sonho, de fabulação, que reorganiza a nossa realidade para que possamos lidar com ela. A literatura ressalta a humanidade que há em nós e que independe da nossa cor ou do quanto de dinheiro nós temos. A literatura pode ser tudo que você precisa para ter dias mais bonitos. Eu te aconselho a deixar de lado os estigmas que podem estar sobre você de que literatura é coisa de rico, de que você não sabe ler, ou que é difícil demais de entender. Com um pouquinho de esforço, você pode entrar num site pelo celular e ler um poema, ou baixar um livro sobre um tema que você goste. Ler uma página. Pensar, respirar, tentar substituir as incontáveis horas na frente da TV ou passando pelo feed do Instagram por um trechinho de um romance todos os dias. Não sabe o que significa uma palavra? Tudo bem. Procura no dicionário, anota e pergunta pelo e-mail. Há uma infinidade de assuntos nos livros e com certeza um deles pode ser o que você gosta de pensar a respeito. Se quiser, comece por histórias em quadrinhos ou diários. Procure vídeos no YouTube sobre um livro que te interesse. Imagine que cada escritor ou escritora teve uma vida potencialmente diferente ou parecida com a sua, e escreveu a partir de suas vivências sobre o mundo, inventado ou real. Pense, por exemplo, em Carolina Maria de Jesus, que escreveu uma literatura linda, forte e potente, em papéis que achava enquanto trabalhava como catadora de lixo reciclável. Ela escreveu o que ninguém mais poderia, de um jeito único, e que revela tanto sobre ser mulher, ser mãe, ser negra e pobre numa favela. Talvez o livro dela, chamado Quarto de Despejo, seja um bom começo para sua jornada na leitura.